A parada do outsider, que na minha leitura eu vejo o Luciano como é porque de todas as outras possibilidades ali, todos são políticos, já estão inseridos no contexto político. O cara já teve um cargo ou na máquina pública, ou se candidatou, enfim. E o Luciano Huck, apesar de ele ser uma pessoa envolvida com política, ele nunca teve um cargo na política, entendeu? Ele é um cara que é um apresentador de TV. Se você falar, outro cara que vai vir é um médico, outro cara que vai vir é um empresário. Esses caras, na minha leitura, se eles não tiveram nenhum cargo público, ou se eles não tiveram, sei lá, tanto um cargo que ele foi eleito para isso ou indicado para isso, ele é o outsider, porque ele é um forasteiro, ele está vindo de outro segmento e entrando na política, entendeu? Essa é a leitura só enfim, o único possível outsider que a gente teria, que era o Luciano Huck, pelo que parece não vai sair, porque essa notícia é que ele vai renovar com a Globo, então vai voltar para, de novo, dentro enfim, todo mundo, as cartas marcadas. Todos os candidatos possíveis que a gente ouve falar são caras que já estão na política. E aí vem tua frustração que você falou. É que assim, tem umas coisas que são básicas. Por exemplo, investimento na educação para a gente ter efeito daqui a 50 anos. Certo? Que é umas paradas que ninguém faz porque não dá voto. E eu já vi... Mas essa tua consciência já é muito legal. Não, beleza. E isso que você está fazendo é um puta trabalho. Então, você dizer, por exemplo... porque aí você vai ter consequências como discussões de você tirar a vinculação das verbas para educação e saúde, você começa a perceber que talvez o cara tire a verba da educação para jogar para a saúde, não porque o Estado, o município precise mais de verba para a saúde. Voto. Mas é porque dá voto. Exato. Isso é uma política eleitoreira. Isso já é legal. Isso é uma coisa legal pra gente falar, porque a gente começa a perceber, e aí a população, percebendo que pode ser uma política eleitoreira, começa a cobrar e falar, não, cara, mas peraí. Justifica melhor essa tua decisão aí. Quando a gente se conscientiza das coisas e cobra justificativas claras, já melhora muito, porque fica mais difícil enganar as pessoas. Mas por isso que eu falo tanto da gente buscar ter clareza e racionalidade. O que é que a gente quer? O que é que a gente acha? A partir de onde a gente concluiu isso? Porque assim a gente vai fortalecer a nossa crítica. É fortalecendo o nosso senso crítico, e aí eu concordo com você fala de fortalecer o indivíduo, mas fortalecer criticamente. Eu preciso saber qual é exatamente o objeto da minha crítica para cobrar um posicionamento. Essa posição, ótima. Olha lá, a galera vai instrumentalizar. Porque a educação vai dar resultado de longo prazo. Não vai nada, ele falou isso, todo mundo sabe disso há anos, só que não é todo mundo, Monark. Claro que não. Recentemente a gente estava discutindo desvinculação de receita e o pessoal estava falando, mas o gestor tem que poder decidir. E eu concordo que ele tem que ter algum grau de liberdade para decidir, mas eu preciso considerar esse dado, que na saúde eu consigo fazer ações visíveis no curto prazo e eu posso ganhar com voto. Não é tão fácil assim, porque os assuntos eles se tornam mais complexos quando eles chegam no debate. Chega uma hora que você está discutindo desvinculação de receitas, você vai falar, pô, peraí, sei lá. E, de repente, esse argumento está lá. Só que alguém precisa chegar, pensar, falar, olha aí, tem esse argumento. Mas eu me pergunto, o que adianta a gente ter ideias fodas, argumentos fodas? Você tá desanimado, Monark? Não é que... Não adianta, cara. Mas há quantos anos não a gente se derrota, isso? não. Mas qual é a alternativa, cara? É falar, porra, quantos anos nós estamos que não vai Eu acho que a gente tem que causar indignação nas pessoas. Não, mas as pessoas já estão indignadas. Não tão só que a gente precisa... elas parecem estar Sabe quando você tá na merda e tá quentinho? Eu acho que a gente acha que tem indignação. A gente precisa de indignação junto com ação. E ação significa, do mesmo jeito que a gente fala sobre o debate de política de drogas, as pessoas precisam se informar, não precisam? Com certeza. Então, muita gente debate política de drogas baseada em impressão. E por isso o debate não avança. Então a gente tem que cuidar para que em todos os assuntos a gente tenha argumento e não opinião sobre aquilo, para que a gente avance. Mas será que é só uma impressão minha que o Estado tá meio caótico e que parece que não evolui? Não acho que seja só uma impressão. Eu falo que você fala baseado em impressões porque eu falo, mas o que é praticamente para a gente conseguir pensar em soluções? Eu acho que é mais... a gente pode pensar em uma frustração mais geral. É uma frustração mais geral. Mas nenhuma das nossas soluções vai passar. Nenhuma vai... de novo, não adianta tudo que eu falar para você falar, mas não vai adiantar nada. Então, se não vai adiantar nada, cara, vai morar numa ilha. Eu tenho vontade. Então vai. Você já viu aquele filme do cara do Ilha das Flores? Capitalismo.
Eu vou tem mais ali. Você já viu Nossa, Ilha das já foi Flores? Quanto tempo a gente tá aqui? Aquele Já foi a filme, qual garrafa que é o inteira. filme lá do cara que cria uma plataforma e vai morar na Puta, ilha? que tem a moeda Você dele. tem que ver tudo. isso aí. Cara, Tem o um cara Criança, tá ligado? ele se, Tem o ele se Liberty lascou no Land, né? final, entendeu? Então eu vou te Cara, você deixar não sabe. mais frustrado de novo. Ele- Por isso que eu não mas quero ir pra uma beleza. ilha. Eu preciso de, O sei cara lá, pega penicilina. uma plataforma de petróleo que Internet. parece que Fala um são negócio águas desse. internacionais, então ele não está sob a jurisdição, sei lá, as leis daquele país. E aí ele cria as leis dele, a moeda dele e, porra, ele faz É legal esse filme, eu só não lembro o nome, mas é muito, muito doido. Pô, eu vi. Galera, sonho, manda no chat aí o nome do filme, se puder. Eu sonho pra um futuro onde que. Quem será? Galera, será que não manda? Ah, Ilha das Rosas, falaram aqui. Ilha das Rosas. Ilha das Ilha das Rosas, Rosas. olha lá. Pô, ver esse filme você vai pirar, cara. Então, É mas muito ó, legal. quanto ao Lula e Bolsonaro, por exemplo, vamos dizer, eu sei que a gente ainda não tem todos os dados, não sei o que, mas vamos dizer que venha Lula e Bolsonaro no segundo turno. Cara, eu já vi que não rolou o bagulho do investimento na educação que eu queria. Tá ligado? Mas se que você são fez esse coisas negócio que da- são feitas... Não, mas aí pode não ser exatamente. Você tem todos os dados sobre as gestões Lula no investimento em educação aqui pra Não gente? tenho todos os dados. Então, mas aí a gente precisaria deles, é o que Mas eu tô falando, você quer ver que cara. legal Mas esse eu sei negócio que da... a Porque educação será? no Pode não Brasil ser o é uma avanço que Mas- você quis. Ô, Igor, Mas a gente é um dos piores países do Entendeu? mundo, não é? Teve da um- educação. mas você vê esse Cara, mas negócio se da você educação... sai de muito de trás... É o que eu, Mas vamos você lá. tá contentado com pouco, na minha Mas, opinião. Monark, você não sabe o quanto é pouco, quantos por cento evoluiu. Você não sabe, ou a gente tem o dado, ou a gente tá falando O achismo. mundo inteiro evoluiu. Você não tem o dado, cara. Você Não, tá eu falando- sei que o você mundo tirou, inteiro É o evoluiu. data foda-se Mas eu só aqui. posso conversar se eu tiver munido de dados e estatísticas. Tô falando, isso é uma É o conversa. ideal. Ah, Porque mas aí senão eu é teria que ser vazio. um especialista, Mas entendeu? não, Mas- não, é só mas você quer pegar ver- e... Porque senão a gente fala vazio. Você quer ver eu uma acho parada que... que o Eu Igor acho, a gente falou? falou que Eu a gente acho que... pensa, que a gente Quer ver uma mas parada? eu O acho Igor- que o isqueiro rosa, enfim, causa mais prejuízo à saúde. Tá bom. Então, não vale de nada. A gente Mas você não tem um bom argumento, você não tem nada pra falar jogar sobre palavras. isso. Mas se você não tem o dado, você não tem nada. Você tá falando, não você evoluiu. tem a sua vivência, a sua experiência não vale de nada? Monark, qual a diferença da evolução nos índices de educação no Brasil de 2005 a 2013? Fala aí. Sei lá, e daí? Então pronto, a gente não sabe, não dá pra falar. Mas eu posso falar que a educação do Brasil é uma merda? Pode, que ela não é. Eu acho que pode falar que ela é uma merda, mas não pode falar que ela não evoluiu se a gente não tem o dado de que ela eu não sei evoluiu. que ela evoluiu, porque a educação Mas você todos pode falar, se você tiver o dado, você pode falar que ela evoluiu pouco. Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas ó, por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda, Tá, comparado ao mundo, tá bom. eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por Não, exemplo. qual é a progressão? A gente sabe que países como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, pra eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque eu tenho que ter os pode, números e mas eu não estatísticas, posso, senão eu não posso falar o que mas eu eu penso. não posso falar. Eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, Se eu não pode. sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, é qual é os dados específicos. Mas é que então, é assim. pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo. Não, é que tipo. Não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sabe o sobre que as eu coisas acho? por causa que a gente não tem. Mas sabe um o que eu nível de acho? estatística Sabe o que eu junto, acho um entendeu? absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. 10 Então, quilos. mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas Seria- se você vê seria um vídeo. ótimo, Mas ó, que bom. de onde tá baseando sua opinião? A minha base. Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark? É isso que eu tô tentando te Não falar. é um dado da realidade que a educação do Brasil é uma merda? Não é um dado da realidade que Singapura tinha uma educação de merda? Acho que eu e evoluiu em pouco já tempo? fiz meu ponto, mas acho que entendeu. Mas não fez o beleza. seu ponto, entendeu? Não, é isso, tudo é que bem. você tá falando. Eu não tenho a estatística que você pediu. Eu tenho algumas estatísticas. Não, mas tenho o que eu tô estatística- falando é que você não tem a estatística e tudo bem. Eu tô falando que eu legitimo o seu descontentamento. Ele é legítimo. Eu também fico descontente com o estado da educação no Brasil. Mas a gente precisa discutir partindo da realidade. Se eu falar que você não engordou no ano, eu posso falar o que eu quiser. Quem tem boca fala o que quer. Agora, se isso tem lastro na realidade ou não, a gente vai precisar dos dados da realidade. Então, mas eu das dei alguns dados informações. da realidade, não dei? Ai, né? Vou falar outra parada então pra gente.